Beleza? Já falamos de Comte, né? Já falamos de Durkheim. Antes de falar de Marx, a gente vai falar de um cara muito interessante, um dos pilares aí da sociologia. Como nós dissemos, sociologia é igual Beatles, são 4 caras, né? Max Weber. Achou que tinha travado, né? Max Weber. Olha, sociologia são 4, né? São 4 pensadores assim primordiais para a gente entender, né? O Auguste Comte, que traz à tona o positivismo, enquanto uma crítica ao iluminismo. Ele vê o iluminismo como o veneno da desintegração social e apresenta uma proposta de caráter conservador, né? Comte. Lembre-se do que é conservador, você tem que lembrar, né? Assim, aliás, a definição é tranquilíssima. Conservadorismo é um posicionamento político-ideológico que visa a conservação das instituições sociais. É isso. Só qual que é a origem do conservadorismo? O embate do chamado Terceiro Estado lá na Revolução Francesa. Durante a chamada Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois que o Terceiro Estado sai da primeira Assembleia conclamada pelo rei Luís XVI, aí você tem a chamada Assembleia dos Notáveis, o Terceiro Estado sai e monta a sua própria Assembleia, num lugar onde se jogava um jogo, que era o jogo da pela, né? Então eles fazem o juramento do jogo da pela, Sulman de Jeu de Pelle. E lá, o Terceiro Estado, o povo, né? Durante a Revolução Francesa, você pega aí, é um Estado fundamentalmente heterogêneo, entendeu? São várias classes no mesmo Estado, são vários interesses, são interesses distintos dentro do mesmo degrau, dentro do mesmo Estado, né? Então você tem desde o banqueiro, que quer lucrar dentro de uma perspectiva liberal, se é um Estado ficar enchendo o saco, taxando e o caralho a 4, o discurso liberal, que hoje em dia é completamente distorcido, né? Você tem desde o banqueiro até o camponês, né? No Terceiro Estado, até o sans-culotte, o trabalhador pobre, etc. E você teve uma racha, né? Um racha no Terceiro Estado durante a Assembleia Nacional Constituinte. À esquerda da mesa da presidência da Assembleia, à esquerda, se sentavam os jacobinos, que eram os defensores de pautas fundamentalmente populares e progressistas, né? Eles eram republicanos, a favor do sufrágio, né? Universal masculino, né? Veja bem, mas ao mesmo tempo você tem a figura de Olympe de Gouges, né? Uma das precursoras, se a gente pode dizer, guardadas as devidas proporções, uma das precursoras da luta das mulheres, né? Isso já no século XVIII, Olympe de Gouges, o nome dela. Você teve a marcha para Versalhes, né? Aí empreendida pelas mulheres e tudo mais. Mas a grande questão assim é que você tem na perspectiva da esquerda, né? Localizado no lado esquerdo da mesa da Assembleia, os jacobinos, defensores dessas pautas progressistas, à esquerda, e à direita os girondinos, né? E os girondinos, eles temiam a radicalização do processo revolucionário, percebe? Tanto que eles viram a Era do Terror sob uma perspectiva fundamentalmente crítica, né? Dizendo, olha, vocês destruíram a sociedade, né? E o posicionamento conservador desses caras vem sobre quais aspectos? Assim, olha, não dá para acabar com o Estado, com a igreja, com absolutamente tudo, começar do zero. A razão não vai nos propor, porque a razão iluminista, né, sob uma perspectiva mais radical, pregava o quê? Que o Deus razão, né, a Deus a razão, o Deus razão, iria nortear a construção de uma nova sociedade, né? E a perspectiva, assim, a política mais radical, né, digamos, mais à esquerda, dentro da esquerda, como por exemplo figuras de Maximilien Robespierre, né, tinham uma visão de que era necessário se começar enforcando o último rei nas tripas do último padre, acabar com o Estado e com a igreja, começar do zero. Já os conservadores diziam, algumas instituições vão ser conservadas, não dá para você acabar com a porra toda, né? Daí que vem o nome de conservadorismo.
E o Auguste Comte, que é o pai da sociologia, ele nasceu em 1798, ele tinha 9 anos de idade quando começou a Revolução Francesa, mas ele apresenta a perspectiva positivista e a sociologia como uma ciência que dialoga com as ciências naturais, entendeu? Então por isso que a gente ouve falar, ele vê a sociedade como um organismo. Então por isso que a gente ouve falar em organismo social, organização, né? Tecido social, saca? Remete às ciências biológicas, remete ao cientificismo do século XIX, que foi forjado em torno de uma mentalidade profundamente racista, né? Você pega o determinismo aí, empreendido pela figura de Hippolyte Taine, determinismo de raça, meio, momento histórico, né? Basta você ler... Caralho, Curtiço, porra. Curtiço, você tem ali uma dimensão conceitual do determinismo que é fodida, né? O, o Jerônimo, ele era um cidadão de bem antes, né? Antes de desandar, porque tá no Brasil, determinismo de raça, meio, é raça superior porque é europeu, né? Enfim. A mentalidade do século XIX foi forjada em torno disso, né? Você falar isso vai ser superado, né? Pelo iluminismo. Por isso que a pós-modernidade também é interessante, porque ela fala, olha, toda a promessa que o iluminismo havia feito de nos libertar da, dessa porra toda, dessa indigência mental forjada em torno do racismo, do machismo, da misoginia, da xenofobia, o caralho a quatro, todo esse papo tão século XIX e até século XX, né? A gente fala, isso vai ficar para trás. Ficou nada, né, cara? Se intensificou, percebe? Se intensificou. Você fala por quê? Porque as redes sociais, elas criaram aí ilhas de reiteração das crenças, né? Entre as pessoas. É foda. Cara, a gente vive num contexto em que toda aquela razão iluminista que prometia a emancipação, a libertação, né, dos preconceitos, a ruptura com toda aquela mentalidade fundamentalmente primitiva, né, não nos libertou. Mas aí que você pensa, o ideal conservador, a sociologia está sendo forjada, visava isso. Você fala, dá pra você falar que o Brasil vive um governo conservador? Não, o Brasil não vive um governo conservador. O Brasil vive um governo populista de extrema direita com tendências nazifascistas. É isso, né? Não quer conservar, quer destruir, sacou? É destruidor, não é conservador. Se você for pegar é simples, é só pegar a definição do conservadorismo dentro da perspectiva da sociologia clássica. Vamos falar merda, vamos falar merda com propriedade, porra. Sabe? Essa é a grande sacada, né? O conhecimento é isso, né? Fundamentalmente isso. Você fala para que serve a razão? A razão ela serve para te libertar, para te emancipar, né? Diante do senso comum. Você não pode nunca esquecer que tem gente que não vacina os filhos, né, cara? Porque leu uma teoria de um conspirador na internet. Tem gente que acredita que a Terra é plana. A gente acaba sendo repetitivo, mas a gente tem que falar essas coisas, né, meu? Como a razão ela pode ser libertadora. Aí você fala, porra, legal. O Comte, ele concebe uma perspectiva sociológica assim, né? Dentro do ideal positivista. O Durkheim, ele fala sobre o fato social, lembra disso? Fato social. Então, para entender o Durkheim, você tem que entender a porra do fato social. O que é o fato social? Lembra de fato, lembra de fatalidade. Algo fatal é algo irreversível. Então, ele é anterior a você, ele é externo a você. E ele é coercitivo, né? Ele é imposto, ele é unilateral. E aí você tem que ser, sacou? Você obrigatoriamente tem que ser, tem que transparecer. Tem um livro bom pra caralho chamado... Cara, o nome do autor é Irving Goffman. Irving Goffman. Irving Goffman. Deixa eu achar aqui o nome do livro, peraí. Achei essa porra, você não sabe quanto tempo demorou. Ó, A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Irving Goffman. Achei aqui nas minhas anotações. Às vezes é bom ter um caderninho assim pra anotar a aspiração da vida. Legal, cara. Tem um outro aqui. Esse daqui é mais raiz, ó. Esse daqui tem desenho pra caramba. Mas enfim, é bom. Anotar as ideias, né?
O único cara que conseguiu deixá-las sem ter escrito uma linha foi Sócrates, né? Mas foi registrado pelo Platão, você não pode não esquecer. Enfim, a representação do eu na vida cotidiana, a tal da máscara social, né? O que o Goffman fala nesse livro? Vai entender o Durkheim, legal isso, o fato social. Você espera que o advogado esteja de gravata, percebe? Você espera que sei lá, que o reitor da universidade esteja de camisa, você entende? Tipo, há se cria uma expectativa em relação à representação do eu na vida cotidiana. Se espera que a mulher seja sente que nem mocinha, tá ligado? Vocês entendem? Essa é a grande sacada, né? A construção é imposta, é um fato, né? Aí você, para entender o Durkheim é legal, ler o Goff, uma representação do eu na vida cotidiana. E você tem que ser, né? E aí você tem o fato social de exterioridade, tal da máscara social. Para entender o Durkheim, né? É dessa forma, percebe? Portanto, para entender o Durkheim, essa perspectiva. Para entender o Comte, entender a crítica que ele tece ao iluminismo e ao positivismo como uma proposta, né? de intervenção, digamos assim. O Marx, que é um cara que a gente vai falar, evidentemente, fala bastante, né? Independentemente do que esteja abordando. Lembre-se que o marxismo é uma lente pela qual se enxerga a realidade, né? A partir da luta incessante entre o opressor e o oprimido, etc, etc. O Marx é sobre o viés econômico, né? Que a gente vai, né, tratar. A luta de classes. Então, assim, mas esse vídeo é de Max Weber, tá? Que fique bem claro. Então você pensa, Comte, que inaugura o pensamento, né? Sociológico, digamos assim, com o positivismo. Durkheim, o fato social. Marx, a luta de classes, que a gente ainda vai abordar. E esse cara que a gente fala hoje, né? Porque é de fundamental importância entender essa figura, o Weber. Porque o Max Weber, olha que interessante, se quiser entender como se dá a análise, digamos, a problematização, achei a porra da palavra, problematização em torno do que é sociedade, por meio da ciência sociológica, por meio da sociologia, para Weber você tem que estudar, entender, desvendar, problematizar a respeito de uma coisa chamada ação social, entendeu? Então assim, ó, Marx, a luta de classes, Comte, a perspectiva positivista, Durkheim, o fato social, o suicídio também, né? Depois você assistiu o vídeo lá se não viu ainda. E Weber, a ação social. Você fala, porra, o que é ação social? Primeiro, vamos entender. Max Weber é alemão, tá? O cara nasceu em 1864, morreu em 1920. De 1864 a 1920. Isso significa o quê? Pensa. Não dá pra você entender o que um cara tá pensando sem entender a realidade na qual ele tá inserido. Pode crer? Então você fala, porra, imagina como vai estar num livro de história o Brasil daqui 20, 30, 40, 50 anos, né? Quem vai ter a propriedade intelectual para escrever a respeito e trazer evidentemente a sua visão a respeito da coisa, né? Como vai descrever isso daqui? Imagina, né, cara? Que doideira. Enfim. E a grande questão para a gente entender o Weber é entender que o cara é um alemão que está vivendo a transição do século XIX para o século XX. E o que é a Alemanha nessa transição? Cara, a Alemanha está sendo forjada aí, entendeu? Ela está sendo concebida, ela está passando por um processo de unificação, é isso. Só que o que era a Alemanha no século XIX? Cara, era uma coxa de retalhos de reinos, né? Costurados por uma constituição bem frágil, percebe? E essa constituição bem frágil que unificava, entre aspas, esses reinos, dentre esses reinos da Alemanha no século XIX, você tinha o mais poderoso que era a Prússia, que era o estado, tipo, era a Esparta, tá ligado? Da Alemanha no século XIX. Um estado fundamentalmente, né, era um reino fundamentalmente militarizado, entende? E
E porra, o que que é o exército, né? O exército não tem coisa de maior culto à objetividade do que o exército, tá ligado? Por quê? Porque o exército é o quê? É disciplina e hierarquia, né? Então você fala, porra, qual que é a ideia? Não é à toa que todo regime totalitário ele tem o exército como princípio norteador né, da sua organização social, percebe? Da sua coesão social, caralho, da sua coesão, né? E quando não, pô, vai ver a onda, veja, né? Vê lá quando aquela sala de aula ela vira uma massa, né, amorfa, o que acontece, né? E aí nesse contexto, o que é interessante a gente entender, a gente fala assim, né? A Prússia, que lidera o processo de unificação alemã, porque a Alemanha você também tem ali envolvido no processo de unificação uma coisa chamada Solvenheim, né? Que é uma união aduaneira que permite a livre circulação de mercadorias. Então, sob a perspectiva econômica, você tem uma questão de formação de uma identidade, né? É interessante, né, entender isso sob o viés econômico, por isso que Marx também, né, é foda, né, nesse sentido. E o processo de unificação, né, atrelado a um conceito interessante que é a vitória, né, evidentemente na Guerra Franco-Prussiana, onde a figura principal aí vai ser um cara chamado Otto von Bismarck, né, o chanceler de ferro. Então o processo de unificação alemã, se você pega aí, ele se consolida depois da vitória da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, né? E a Alemanha ela é um país que de unificação tardia, percebe? E que chega tardiamente também na corrida imperialista ali do na corrida imperialista do Congresso de Berlim, né? Que por mais que tenha sido realizado em Berlim em 1885, a divisão ali, né, da Ásia e da África para as principais potências europeias, etc, etc. A Primeira Guerra Mundial, né, que vai por fim à monarquia alemã, né, com a queda do Kaiser Guilherme, porque Kaiser, é interessante entender, né, a etimologia. Kaiser é uma derivação alemã de César, né? É czar na Rússia, Kaiser na Alemanha, né? Além de ser uma cerveja, uma péssima cerveja, né? E sei lá, eu particularmente sempre fui kaiserfóbico, né? Sempre tive um preconceito, preciso desconstruir isso também, né? Mas a grande questão é assim, aí depois você tem lá a tal da República de Weimar, né, cara, que vai jogar a Alemanha numa guerra civil constante entre espartaquistas, né, e Freikorps, né, a esquerda e a direita, vão afundar numa guerra civil, etc, etc. Mas o Weber, ele morre em 1920, né, mas ele participa de dois momentos interessantes na construção dessa história, né, alemã da, da elaboração da Constituição da República de Weimar, né, que foi uma república bem efêmera, né, ela vai aí, cara, de 1918, 1918, 1918 até 1933, né, com a ascensão do artista frustrado, né, o cara que queria ser pintor ou arquiteto, né. O nazismo tem um lance de instrumentalização das frustrações, cara, que é um negócio fodido que o Jason Stanley fala no seu livro também, né? Como funciona o fascismo, a política do nós e eles. Inclusive, a gente tô para colocar aí na plataforma aí o, a última parte, tá? Do livro do Stanley. Como funciona o fascismo, parte 4, né? Parte 4. E aí, dentro desse contexto do Weber, né, que a gente está falando, pensa só, o cara tá vendo uma coisa sendo construída, entendeu? Então, o que é interessante a gente entender? Para Weber, a sociedade ela não pode ser vista como algo em si, sacou? Ele é muito influenciado, né, evidentemente, pela realidade que ele está sendo forjado. Sociedade não pode ser vista como algo em si, entendeu? Como algo externo. O tal do fato social de Durkheim, por exemplo, né, para ele não vai valer. Por quê? Porque para ele o que é necessário, como é que você faz para entender o que é sociedade, né? Você tem que entender a sociologia,
ela tem que entender, ela pretende entender uma coisa chamada ação social, percebe? E o que que é a ação social? É assim, ó, interpretar de forma reflexiva o que é a ação social é o que cabe à sociologia. E o que é ação social para Weber? É simples, é toda ação que leva em consideração a existência do outro. Ponto. Beleza, então ação social é tudo aquilo que leva em consideração a existência do outro. Legal. Só que cabe à sociologia interpretar de forma reflexiva no que consiste isso. E como é que você vai interpretar de forma reflexiva o que é a ação social? Você tem que entender quais são as intencionalidades do sujeito, sacou? Então a grande sacada é a intencionalidade. Qual é a intencionalidade do sujeito durante a execução de sua ação social? Essa é a grande sacada. E a ação social, na verdade, que é interessante, ela concebe o que é a sociedade, né? Então, o que cabe à sociedade? A sociedade, como é que você compreende o que é, né, a sociedade segundo Weber? Ela é construída a partir da subjetividade da ação social. Como assim? Sim, a sociedade é construída a partir da subjetividade da ação social. Tá, e daí? E daí que cabe à sociologia, né, interpretar reflexivamente quais são as intencionalidades de cada sujeito, né, do indivíduo na sociedade na execução da sua ação social. Então, assim, o grande princípio norteador é entender o que é isso, né? E para o Weber, você tem aí quatro tipos, né, de ação social, né, que vão aí nortear o pensamento desse cara, né, a contribuição que ele vai deixar. O primeiro, dentre os tipos de ação social, é a ação social afetiva, né? E a ação social afetiva, toda ação social afetiva, ela é movida por sentimentos, né? Por muita irracionalidade, percebe? Ação social afetiva. Você leva em consideração a existência do outro e tal, mas você age muitas vezes, sob a perspectiva afetiva, você age de forma apaixonada, né? Você fala, pô, como assim apaixonado? É simples, ó. A palavra paixão, ela vem de pathos, né? Pathos. Pathos, que remete à patologia, é doença, né? Então a paixão, ela é cega, ela é irracional, ela envolve riscos, né? Ela é puramente afetiva, né? Ela é um salto no escuro, tá ligado? Então a ação social afetiva, ela é forjada, né, em sentimentos, totalmente desprovida de racionalidade, né? Você fala, caralho, como assim? Quer ver um exemplo de uma ação social afetiva? Você acha que é normal pedir a volta de um regime puramente intolerante que persegue a arte, a cultura, que mata, que prende, que tortura, que persegue, que censura? Você acha que é normal ir pra rua pedir a volta dessa merda, né? De um regime condenável sob todas as perspectivas e aspectos da racionalidade da civilização? Você acha que é normal, né? Ir à rua pedir uma coisa mais ou menos assim, ó, pelo meu direito de não ter mais direito nenhum, né? Você acha que é normal flertar
com uma coisa tão condenável sob o ponto de vista humano, cristão, seja lá o que isso signifique? Não, né? Então é uma ação social afetiva. Deu até um tempo para você pensar. Não, porra. É uma ação social afetiva. É só se pensar assim, eu falo, porra, pensa em né, sei lá, o cara que se auto-intitula cristão e prega uma intolerância do caralho. Como isso é possível? É uma ação social afetiva, forjada dentro de uma ideia chamada dissonância cognitiva. Acho que a gente já falou sobre isso, dissonância cognitiva. O Harari fala disso no livro Sapiens, né? Dissonância cognitiva. E sei lá, eu penso de uma forma, interiorizo né, a percepção de que eu sou daquele jeito e faço merda pra caralho e ao mesmo tempo é totalmente contraditório em relação àquilo que eu digo que eu sou, né? O cidadão de bem. Lembre-se que Cidadão de Bem era um jornal da Ku Klux Klan, né, meu? A gente não pode esquecer disso, The Good Citizen, né? Então é uma ação social afetiva muitas vezes, né? Pode ser lida sob esse ponto de vista, né? Flertar com uma coisa tal qual essa, né? Lembre-se que a paixão ela é irracional, ela é cega, ela envolve riscos, né? Faz com que a gente não enxergue, percebe? É foda. Né? O segundo tipo de ação social é a ação social tradicional, né? Ela é pautada no quê? Nos costumes, no hábito, né, de uma sociedade. Sob uma perspectiva, às vezes a gente lê sob uma perspectiva étnica, né? Étnica. Você fala, o que é étnica? Né? Étnica, étnico, de etnia, de etnos. O que é etnos? É um grupo que possui o mesmo ethos. O que é ethos? É o hábito, é a prática recorrente, que remete à ética. Lá em Aristóteles a gente falou um pouco disso, né? A gente tem inclusive o segundo vídeo sobre Aristóteles aí tá saindo, né? Aí você fala, porra, e o que é ação social tradicional? É pautada nos costumes e nos hábitos de determinado grupo, né? Sob uma perspectiva de manutenção, né? de uma cultura. Né? Porque o que é cultura? Cultura é conjunto de saberes coletivos. Então, se você for pensar antropologicamente, olha só que interessante o que seria essa ação social tradicional. Né? Na antropologia você tem um cara muito interessante chamado Claude Lévi-Strauss, né? um francês que concebeu uma obra maravilhosa chamada Tristes Trópicos, onde ele estuda, né, os indígenas na América do Sul, né, especificamente no Brasil. E ele fala de um princípio interessante que é o chamado estruturalismo. O que é o estruturalismo? Que independentemente da cultura, da civilização, o caralho a quatro, existem estruturas que são comuns a todos. Então, por exemplo, a ideia de matrimônio, a ideia de família, por mais que o matrimônio seja monogâmico, poligâmico, etc., existe uma estrutura comum. É como se, sob o ponto de vista sociológico de Weber, o que é a ação social tradicional? Ela é a manutenção dessa estrutura, entende? Que o Claude Lévi-Strauss vai falar. Né? De certa forma a gente pode ler assim, né? A gente pode fazer uma analogia, etc, etc. Então, sob o ponto de vista de Weber, nós ainda temos que estudar, né, mais dois tipos de ação social e falar sobre a grande obra dele, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, coisa que a gente vai fazer no segundo vídeo aí, né? Obrigado pela paciência de terem assistido até então. Continuamos no Weber parte 2. Valeu!